Estamos vivendo atualmente um período de enormes turbulências políticas, econômicas, de saúde, né? Acabamos de sair aí de uma pandemia. Nós nunca estivemos tão bem informados sobre tudo que se passa no mundo, que é uma maravilha, por um lado, mas que traz um peso enorme também nas nossas consciências. Como lidar com tudo isso? E temos que dar um jeito de lidar não só com as nossas emoções, mas também com as das pessoas próximas. É muita coisa, é muita ameaça, é muita dúvida, muita emoção. Quando estamos vivendo uma emoção terrível, que parece assim nos destroçar por dentro, nós temos a certeza absoluta de que aquilo é a mais pura realidade, que nunca vai passar, que não tem solução possível, que nós vamos viver eternamente aquela dor. É uma ilusão, mas não parece. Quando estamos com aquela gripe braba, febre, dor no corpo todo, não dá a impressão que nunca mais nós vamos nos sentir bem? E quando está aquele calor infernal, nós não temos a impressão que nós estaríamos no paraíso com um frio de 10 graus. E aí quando chega o inverno, né, a gente fica sonhando com um calor de 40 graus, que não é fácil. É ilusão. Estamos no extremo, a gente imagina o outro extremo. Mas não parece ilusão. Tem um caso de uma cliente que ilustra bem esse ponto. Ela foi visitar a tia que morava no interior. Aí na primeira noite ela foi para o quarto que a tia preparou para ela. E já se incomodou um pouco com a janela de madeira, daquelas do tipo veneziano. Aquilo não pareceu para ela que era muito seguro, não. A casa tinha um quintal grande, ficava no centro da cidade pequena. Isso tudo muito silencioso, tudo muito tranquilo. Mas a minha cliente morava em apartamento, ela não estava acostumada com aquele tipo de coisa. Aí ela tentou dormir, mas não estava conseguindo. Aí ela ouvia até a tia ressonar no quarto ao lado, dormindo tranquilamente. E ela lá na cama agitada. Aí de repente ela ouviu passos no quintal. Alguém tinha invadido, só podia ser um ladrão, claro. Mas pior, ela ouviu passos diferentes, tinham 2 ladrões. E eles estavam se aproximando da janela dela, do quarto dela, que era fácil de abrir por fora. Bom, ela começou a imaginar, né, o que podia acontecer. Lógico, as fantasias foram longe. E os passos se aproximando. E ela ficou até com medo que os ladrões escutassem o coração dela batendo tão forte que estava. Ela estava desesperada. Aí ela percebeu mais passos ainda, vindo de várias direções, se aproximando da janela, aquela coisa terrível. Aí ela pensou em chamar a tia, mas não queria assustar a tia. E aí ela, ouvindo aquele batalhão de ladrões vindo para assaltar a casa. E aí ela, batalhão de ladrões? 1 ladrão, 2? É razoável, 3 até, quem sabe, mas um batalhão? Isso é impossível. Aí ela despertou. Não do sonho, ela estava acordada, mas da ilusão que o medo estava provocando. Nenhum exército de ladrões ia invadir uma casa daquelas, uma casa simples, né? O barulho era real, o barulho continuava forte, mas com certeza não era um exército de ladrões. Aí ela decidiu ir lá fora para ver o que era. Aí ela foi até a sala, abriu a porta com cuidado, né? Vai lá saber o que ela podia encontrar. E aí a tia tinha lavado vários saquinhos de plástico e colocou no varal para secar bem na frente da janela da minha cliente. Aí conforme o vento batia, os saquinhos chacoalhavam. Aí era ladrão vindo da esquerda, ladrão vindo da direita, ladrão vindo do centro, o exército todo de saquinhos plásticos querendo atacar ela no quarto. Então a história é muito engraçada. Veja o quanto a pessoa, assim, dentro daquele cenário que ela imaginou, aquilo tudo parecia muito real, até que ela despertou.
Vamos tentar entender o que se passou aí. Quando ela foi para o quarto, ela já achou que não tinha muita segurança ali. Então o seu instinto de defesa já se colocou em estado de alerta. Não que houvesse uma ameaça concreta, real, mas tinha o risco. E isso aí é suficiente para acender aquela nossa luz amarela de atenção. Ficamos alertas. A partir daí, qualquer sinal que pudesse, mesmo que remotamente sugerir ameaça, iria ser considerada como uma ameaça de fato. Quando entramos no modo de defesa, é acionada uma região do cérebro mais antiga, ela é mais primitiva, ela não é dada a raciocínios, ela não é analítica. Faz sentido, porque numa situação de perigo, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar analisando. Será que esse leão que está aqui na minha frente está com fome ou já almoçou? Não dá, nós precisamos ter uma reação rápida, automática, que nos livre do perigo. O que nos interessa nesse caso é o perigo à nossa frente. Tá, e como nós podemos nos livrar dele? Não interessa o que se passa ao lado, não interessam outros assuntos. Nossa atenção se afunila, como se nós estivéssemos num túnel. Toda a nossa atenção se dirige para o foco na nossa frente. Esse foco se ilumina completamente e nós não vemos mais nada, exceto aquele foco muito claro. Parece até que aquele foco é a única coisa real do universo. Na verdade, a gente nem lembra que existe universo. E até mesmo as coisas absurdas, impossíveis como um exército de ladrões, parecem perfeitamente razoáveis quando nós estamos imersos nessa ilusão, porque nós esquecemos todos os outros referenciais e só focamos naquilo. A duração dessa hipnose vai depender de vários fatores, mas geralmente dura poucos minutos. É rápido. Frequentemente, assim, a energia gasta nesse desespero, nessa tensão, é tanta que a pessoa recupera a atenção normal pouco tempo depois por cansaço. Mas tem outras formas mais práticas, sem esperar que a gente se canse desse tormento e saia desse transe hipnótico. Quando a parte racional do nosso cérebro recupera o comando, aí nós percebemos o absurdo que nós estávamos vivendo. E o problema é que se durante o período de tensão nós tomarmos alguma atitude que até nos parecia razoável quando nós estávamos lá, corremos o risco dela estar equivocada. E tem grande chance de nós nos arrependermos depois. Veja que nós estamos esquecendo todo o resto, só estamos pensando naquilo, então a chance de errar é muito grande. O melhor que temos a fazer é reconhecer que estamos vivendo um estado excepcional. E decisões durante esse estado são extremamente perigosas. Não vale a pena. Quando nós estamos com muito medo, assombrados com alguma coisa que parece absurdamente assustadora, quando nós estamos com raiva, quando nós queremos quebrar tudo que encontramos pela frente, quando queremos xingar, atacar, gritar, nós estamos imersos nesse estado excepcional. Estamos dentro desse túnel, com a visão extremamente reduzida. Estamos sob o comando do segmento mais primitivo do nosso cérebro, puramente emocional, nada racional. A coisa mais importante, então, a fazer é perceber que nós estamos no túnel. Com isso, nós estamos acionando o nosso cérebro racional e nós vamos conseguir pensar um pouquinho que seja. Com esse pouquinho de racionalidade, você deve procurar avaliar rapidamente a situação. Ela exige mesmo uma resposta imediata, como se nós estivéssemos diante do leão aí faminto? Se sim, deixa o seu instinto de autoproteção usar todos os recursos que ele puder para te livrar da ameaça. Ou você foge ou você ataca. Mas aí sim, é uma questão que você precisa deixar para o instinto agir. É uma urgência, uma ameaça real. Se não for esse o caso, a urgência não existe. Só de reconhecer isso, que a urgência não existe, nosso instinto já vai se acalmar e vai abrir mais espaço para a racionalidade. É claro que isso não elimina o problema,
Nós vamos continuar com vontade de quebrar as coisas, de torcer o pescocinho do nosso oponente ali, né? Só que a energia para a ação real não vai existir mais. Vai passar pela nossa cabeça que o prejuízo das coisas quebradas vai ser grande. Bom, talvez não compense, que vai adiantar eu quebrar as coisas. Ou então que nós estamos com raiva, assim, daquela pessoa à nossa frente, mas em hipótese alguma nós iríamos fazer alguma coisa para ferir a pessoa fisicamente. É só uma questão de expressão ali, emocional. E que também não ia compensar ferir a nós mesmos. Não funciona, não resolve, não elimina o problema. O passo mais importante é reconhecer onde nós estamos durante aquela crise. Nós estamos no túnel. Se o perigo não exige reação imediata, lembrando, podemos relaxar um pouquinho que seja, só esse pouquinho, esse tempinho que nós vamos dar, alguns segundos, já vai ajudar. Alguém disse certa vez que os grandes problemas do ser humano seriam muito mais facilmente resolvidos se nós fôssemos um pouco mais lentos. Se nossa resposta emocional fosse um pouquinho mais lenta, e alguns segundos mais lenta, já bastaria para revolucionar a humanidade. Olha, eu concordo com isso. É aquele exercício de contar até 10, antes de a gente ter uma reação, está nessa linha da lentidão e faz sentido, ele funciona. Porque é isso, quando nós damos aquele tempinho, saímos do automático, saímos daquela reação animal, puramente animal, instintiva, né? E pensamos, usamos a nossa capacidade mental de seres humanos. Dá um tempinho, impedir a resposta imediata, intempestiva, faz uma diferença enorme. Então, vê a maravilha da coisa. É uma solução pequena, fácil, simples, que vai nos despertar daquele transe hipnótico, emocional, e podendo assim evitar, imagina, consequências que potencialmente muito negativas. Lembrar que estamos no túnel e que precisamos de alguns instantes para avaliar melhor a situação. E aí decidir racionalmente o que nós vamos fazer a seguir. Como que você pode tornar isso bem prático? Lembrar, porque na hora que nós estamos naquele transe hipnótico, emocional, fica difícil de lembrar qualquer outra coisa. Então nós precisamos de uma estratégia para isso. Então você vai pegar um papelzinho, você vai escrever túnel nesse papel. Coloca no bolso, leva com você. Aí você, várias vezes durante o dia, você pega, dá uma lida. Túnel. E durante vários dias, até que aquilo fique gravado na sua memória. Isso vai te ajudar a trazer esse conceito de túnel, a percepção de que você está no túnel, quando você estiver imerso na emoção. Vai te ajudar a despertar. Se você entra assim, com frequência em processos emocionais mais intensos, como raiva, como medo, você deve descrever, em poucas palavras nesse papelzinho, o estado em que você costuma ficar. Escreve poucas palavras. E embaixo, bem grande, você escreve túnel. E aí, durante várias vezes, por dia, vários dias, você lê o seu estado emocional e túnel. Sua mente está associando os dois conceitos. E aí, quando você entrar novamente naquele processo emocional, você vai se lembrar que está no túnel. E aí começa a olhar em volta, ver que o mundo continua o mesmo, que há muitas outras informações diferentes daquelas poucas com que você está lidando quando você está dentro do túnel. Pronto, você já saiu dele. E aí você vai estar pronta para rever a situação de um ponto de vista muito mais racional, com muito mais sabedoria. Se você gostou, dá um like. Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.